E este é o tema da nossa entrevista de hoje. O ano de 2013 foi marcado por manifestações populares e muitas delas com a presença maciça de jovens. O cientista político e diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Aldo Fornazieri, está em nosso estúdio. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Wagner. Tudo bem? Tudo bem. Qual é a leitura que a gente faz de tudo isso, a leitura social desse processo? Bom, veja o seguinte, trata-se fundamentalmente de um sintoma, de um mal-estar que a juventude, principalmente os adolescentes, enfrentam numa cidade como São Paulo. Eu tenho dito que São Paulo é uma cidade extremamente hostil aos jovens. Por quê? Por exemplo, São Paulo não tem quase que válvulas de escapes para os jovens. Aqui nós não temos uma praia. Existem milhões de jovens na periferia que não têm acesso ao lazer, não têm acesso à cultura e não têm acesso a equipamentos esportivos. Se nós olharmos, por exemplo, a distribuição dos equipamentos públicos na cidade de São Paulo, vamos ver que eles estão extremamente concentrados no centro e nos bairros ricos. Então, essa juventude da periferia, ela não tem para onde ir, ela não tem como se divertir. Esse rolezinho, de certa forma, ele já existia antes de existir esse sintoma da manifestação chamada pelas redes sociais. Por que ele existia? Porque os jovens já frequentavam o espaço dos shoppings como local de encontro. Só que ele não era colocado de um ponto de vista de um chamamento mais organizado. Agora ele se tornou isso e se tornou um fenômeno de massas. Então, quer dizer, há uma demanda por cidadania e há uma demanda para espaços para a juventude exercer o direito ao lazer, à cultura e ao esporte. Então, o que vemos, Wagner, quer dizer, é que é de fato um clamor por cidadania. O sintoma, o senhor usou a palavra sintoma, né? E o senhor abriu a sua resposta dizendo que é o sintoma de um mal-estar. No que diz respeito às políticas públicas para o jovem, a cidade de São Paulo, o Estado, o modelo de Estado que a gente tem, esse modelo está doente? Eu acho que está doente. Veja o seguinte, quer dizer, temos dois lados da questão. Os sociólogos têm dito que é um problema fundamentalmente ligado ao consumo. Eu acho que em parte é isso, mas por outro lado eu acho que não é só isso. A cidadania dos jovens, ela não se restringe ao consumo. Então, pelo lado do consumo, o que nós temos? A sociedade, e particularmente a indústria do capital, oferece determinadas possibilidades aos jovens. Esses jovens, eles não têm como realizar essas possibilidades, esses desejos despertados pelo marketing, pela propaganda e assim por diante, e nesse sentido eles criam uma frustração. E por outro lado tem esse problema da cidadania enquanto a fruição da cultura, do lazer e do esporte. Então, quer dizer, esse é o grande mal-estar. Por um lado, bloqueia-se o consumo e, por outro lado, bloqueia-se a fruição de determinados direitos. O que nós temos, então, é uma cidade completamente doente, uma cidade que não oferece saídas à cidadania e uma cidade que não oferece participação aos jovens. Antes da gente entrar em umas questões mais pormenorizadas desse assunto, como curar a cidade se ela está doente em relação ao que as políticas públicas para esse jovem da periferia? Eu vejo que são necessários fundamentalmente dois movimentos que eles tenham a mesma convergência. E essa cura, ela se dá ao longo prazo. Em primeiro lugar, veja o seguinte, quer dizer, nós temos direitos inscritos na Constituição e nas leis que não são atendidos do ponto de vista prático. Então, temos a negação de direitos. Milhões de pessoas que vivem nas periferias das grandes cidades não têm direitos efetivados. Então, por exemplo, transporte, saúde, educação de qualidade são direitos que não são garantidos. Direito à fruição do lazer, da cultura e do esporte é um direito que não é garantido. Então, quer dizer, tem que se agir para atender esses direitos. Então, professor, Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem que trabalhar para diminuir a desigualdade social. Porque esses jovens que não têm para onde ir, eles são também vítimas de uma profunda desigualdade social que existe no Brasil. O Brasil, em que pese ter melhorado nos últimos anos,
ele é ainda um dos países mais desiguais do mundo. Ontem nós recebemos aqui no estúdio, onde o senhor está, um professor da Fundação Getúlio Vargas, o professor Wesley, que coordenou uma pesquisa na qual se atribuiu uma nota à cidade de São Paulo. Nos últimos 5 anos, essa nota cresceu. Ou seja, na percepção do paulistano, eu ainda abri a entrevista com ele perguntando se o paulistano está menos insatisfeito ou mais satisfeito. Mas na percepção do paulistano, a cidade tinha uma nota de 0 a 5 de 3,47. A nota hoje é 3,69, quase 3,7. Ou seja, de 0 a 10 seria 7,5 a nota que se dá para a cidade de São Paulo. Agora, quando a gente vê a resposta do senhor, a gente vira e fala assim, por que é que essa pesquisa então traduz um cenário de contentamento que não é aquele cenário que se lê socialmente à luz do que os sociólogos têm dito, por exemplo? Olha, tem que ver os critérios das pesquisas. Recentemente saiu uma pesquisa do Datafolha que mostra uma crítica muito grande à cidade. A Fundação Escola de Sociologia e Política também fez uma pesquisa focada nos jovens e ela vai ser divulgada em breve. E ela também mostra um descontentamento muito grande, um ceticismo dos jovens em relação ao futuro de São Paulo. Então, quer dizer, tem que ver qual metodologia que foi usada e assim por diante. Então, pesquisas existem e muitas vezes as pesquisas mostram confrontações e resultados diferentes. Então, eu não acredito que haja uma nota de 7,5% como uma avaliação positiva de São Paulo. São Paulo vem acumulando problemas há décadas, né? E esses problemas são de difícil solução. Para você ter uma ideia, só nessa área de lazer e esporte, por exemplo, São Paulo tem em torno de 260 clubes da comunidade. O que acontece com esses clubes da comunidade? Eles são privatizados por determinados grupos. Eles são equipamentos importantes, mas não são de livre acesso à juventude. Então, esse é um problema que tem que ser equacionado. Por exemplo, tem os céus, que eles foram fechados nos últimos anos, principalmente nos fins de semana. Então, tem que se abrir esses espaços públicos e reencaminhar num processo de médio prazo para que haja atividades capazes de captar a juventude para essas atividades desportivas e culturais. Voltando especificamente para a questão dos rolezinhos, né? Essa terminologia aí que está em evidência nos jornais e com grande destaque na mídia como um todo. Até que ponto, professor, o senhor que é um sociólogo, o senhor que é um acadêmico, até que ponto este assunto remete a questões que esbarram no preconceito da aristocracia paulistana, ou de parte de uma aristocracia paulistana, e aí já também remetem à chamada luta de classes? Olha, Wagner, eu me lembro de uma expressão que foi usada pelo ex-governador Cláudio Lembo, que era a ideia de que existia uma elite branca paulista e que essa elite branca paulista teria que colocar a mão no bolso para distribuir melhor a riqueza e também distribuir melhor o acesso a bens públicos. Eu acho que a elite branca paulista, como uma elite conservadora, de fato, ela existe. Nós tivemos 2 expressões recentes desse conservadorismo e daquilo que eu entendo que é um capitalismo predador. Por exemplo, grandes incorporadoras que estão ligadas, inclusive, a shopping centers, elas foram ligadas à máfia dos fiscais aqui na Prefeitura de São Paulo. Por outro lado, nós vimos recentemente também uma atitude da Fiesp entrando na justiça contra o IPTU progressivo. Quer dizer, esse IPTU que tinha sido aprovado aqui pela Câmara e encaminhado pela Prefeitura, ele estabelecia uma progressividade. A maior incidência do aumento era sobre os mais ricos. No entanto, a Fiesp entrou na Justiça, derrubou o IPTU. E o que isso acontece? Acontece que a elite não quer pagar impostos. Nós temos uma injustiça tributária no país. Quem paga mais impostos no país são os setores mais carentes, os setores que ganham menos. Então, há um Robin Hood às avessas aqui no Brasil, quer dizer, tira-se dos pobres para dar para os ricos. Essa elite não quer colocar a mão no bolso, como muito bem... O senhor reputa que esse exemplo que o senhor citou da Fiesp, por exemplo, na ação contra o IPTU, é um termômetro do comportamento conservador em São Paulo? Exatamente, é um termômetro de que a elite quer extrair o máximo de lucro, o máximo de riqueza nessa cidade e não quer dar nada para a cidade,
para a sociedade e para o bem público. Na reportagem do Vinícius Rocha, a gente viu o professor da Fundação Getúlio Vargas comentando, e aí existe uma questão que também parece uma questão importante, que é a gente discutir o consumo. Esse jovem de classe C está batendo na porta e está incomodando? Eu acho que a questão do consumo ela está colocada como um elemento importante, principalmente porque cria-se aquilo que eu falei antes, que é o problema da estimulação dos desejos e a frustração pela não realização dos desejos do consumo de objetos que são cobiçados, colocados pela televisão, colocados pela propaganda, colocada pelo marketing. Então, esse problema da cidadania relativo ao consumo, de fato, ela existe, mas eu sempre chamo a atenção que o problema da cidadania não se reduz ao problema do consumo. Sim. Agora, para a gente finalizar, professor, no dia 22 de dezembro, no terceiro encontro, nesse terceiro rolezinho, digamos assim, que ocorreu no Shopping Interlagos, 10 equipes da polícia foram mobilizadas, não houve queixa de roubos, mas 4 participantes foram detidos. O quarto encontro aconteceu no Shopping Tucuruvi, dia 4 de janeiro. 3 horas, o expediente acabou 3 horas mais cedo e não foram registrados roubos ou prisões. No dia 11, sábado passado, o encontro no Shopping Itaquera. A polícia usou bombas de gás lacrimogênio e bala de borracha para dispersar os manifestantes. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses incidentes e sobre as situações em que começam a ocorrer tumultos, roubos, pequenos furtos, com parte da leitura social desse processo, dessa inquietação que esse processo traz. Veja o seguinte, Wagner, eu tenho dito que existem 2 formas para enfrentar esse problema dos rolezinhos. Uma forma que é a fórmula tradicional e que vem ocorrendo ao longo da história do Brasil é a fórmula da repressão. E essa fórmula não tem dado certo. Quer dizer, o que nós vimos no ano passado? No dia 13 de junho do ano passado, quando existiu uma manifestação pacífica contra o aumento dos transportes, houve uma violentíssima repressão que desencadeou uma grande mobilização da sociedade nas manifestações subsequentes. O mesmo está acontecendo com os rolezinhos. No fundamental, não havia violência praticada por esses jovens, no entanto, a polícia agiu de forma repressiva, de forma violenta. Eu entendo que isso vai desencadear uma ira ainda maior da sociedade e vai aprofundar esse mal-estar da sociedade. Eu diria o seguinte, quer dizer, a polícia no Brasil, historicamente, não é só a polícia de hoje, e não é culpa da polícia, porque a polícia cumpre ordens, a culpa é dos políticos, quer dizer, que comandam as polícias, ela está a serviço do capital, está a serviço da proteção da propriedade privada, e não da proteção da cidadania, e não do exercício da garantia da segurança pública. Então, isso só gera um mal-estar e mostra, de fato, que nós vivemos uma sociedade excluída, de exclusão, onde os bens públicos, inclusive os bens da garantia da segurança pública, são para uma minoria da sociedade, enquanto que a grande maioria da sociedade vive as dificuldades do dia a dia, sujeita a uma desigualdade brutal, sujeita à falta de serviços públicos e sujeita à falta de segurança pública. Professor, muito obrigado pela sua atenção. Eu queria deixar 2 convites no ar para o senhor. O primeiro diz respeito a essa pesquisa que a Escola de Sociologia, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo está realizando com jovens. Queria deixar um convite para que o senhor volte aqui ao Jornal da Câmara para falar sobre essa pesquisa, quando oportunamente ela vier a ser divulgada. E a segunda, eu quero falar melhor com o senhor, quero também que o senhor esteja aqui conosco na semana em que serão completados 50 anos do golpe militar de 1964. Vamos tentar mostrar para o telespectador da TV Câmara para onde caminhamos, qual é o eixo dessa democracia representativa que o Brasil vive. Com certeza. Sobre a pesquisa, ela foi coordenada pelo professor Rodrigo Stramanho, e inclusive eu acho que seria mais apropriado que ele viesse falar da pesquisa, que ele terá mais propriedade para falar dessa pesquisa sobre o que a juventude sente em relação ao futuro de São Paulo. Traremos o professor Rodrigo e aí o senhor volta para falar dos 50 anos do golpe. Com certeza. Fechado? Fechado. Muito obrigado pela atenção.